Como que a gente explica a queda de rendimento da Red Bull em 2024? Nas últimas 6 corridas, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Red Bull não ganhou uma sequer. Para vocês terem ideia da raridade que isso ocorre, no ano passado ela ganhou 23 de 24, ou foram 22 de 23. Simplesmente uma temporada extraordinária. Eles criaram o carro mais dominante da história da Fórmula 1 e no ano seguinte, como o próprio Max Verstappen disse, pegaram o melhor carro e transformaram num monstro. Mas o que está acontecendo com a Red Bull? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar o que realmente está acontecendo por lá e por que vai demorar um pouquinho para ela voltar para o topo. Bom, primeiro de tudo a gente já começa com a fala do Max Verstappen, que disse que o principal objetivo da Red Bull nesse período de preparação para as próximas corridas vai ser virar o carro de cabeça para baixo para tentar resolver o problema. De uns tempos para cá, o carro da Red Bull não tem respondido aos estímulos dos pilotos da maneira correta. Com exceção do Pérez, que incrivelmente melhora quando o carro piora, sim, tem essa questão, o Pérez é inversamente proporcional ao carro, o Max Verstappen é uma forma visível da gente perceber que tem algo errado ali. Não foram uma, não foram duas, foram várias vezes que a gente viu onboards do Verstappen em que ele tinha dificuldade para virar o carro. E aqui a gente já entra no ponto principal do vídeo, eu não vou ficar te enrolando mais. O principal problema do carro é o equilíbrio, o famoso balance. Infelizmente, o carro da Red Bull, o fato deles virar de uma maneira um pouco mais difícil, está fazendo com que isso mexa no modo de pilotagem dos pilotos em si. O próprio Max Verstappen disse que, se eu não tiver confundido over e under, na verdade existe a suspeita que o carro da Red Bull está saindo de traseira e de dianteira, uma coisa que a gente só tinha visto em muito tempo de Fórmula 1. E isso, claro, afeta como ele chega na curva ou como ele sai na curva. É uma coisa que você tem que controlar o equilíbrio do carro durante o movimento, e eu nem preciso dizer que isso é ruim para qualquer tipo de pessoa, imagina para um piloto. Além disso, a Red Bull, nos últimos tempos, não tem conseguido aprimorar essa questão, principalmente com atualizações. As outras equipes ultrapassaram a Red Bull muito por causa disso. Elas entenderam o problema do carro, atuaram nas atualizações como um remédio e o carro melhorou. No caso da Red Bull, não sei se pelo fato de terem construído o carro perfeito no ano passado, eles estão perdidos, o que coincide também com uma outra questão, que foi a saída do Newey. Eu não vou chegar aqui e dizer que, nossa, a Red Bull só tá ruim por causa do Newey. Não é isso que eu quero dizer. No entanto, a coincidência é grande. Ninguém conhecia aquele carro mais do que o Newey. Inclusive, tinha até algumas informações que o carro do RB20 teve essa diferença, essa discrepância de desempenho em relação ao outro, muito porque algumas coisas que estão nesse carro, o Newey não concordava. E vale a pena dizer que o Newey foi um dos caras que projetou os carros anteriores. Então, se ele não concordava, alguma coisa estava errado. Mas isso são só rumores, eu não posso confirmar porque eu não estava lá para ver. E o problema maior disso tudo não é nem se a Red Bull vai conseguir, e sim quando. Porque ela tem que agilizar logo. Ela já está para perder a liderança do campeonato de construtores para a McLaren. A liderança do campeonato de pilotos vai demorar mais tempo, mas talvez ela perca também. O próprio Helmut Marko disse que a Red Bull só vai melhorar depois desse mês agora de setembro, lá para o GP de Austin. Então, a Red Bull, além de ter que correr contra o tempo, ela vai ter que lidar com a administração de pontos. A situação tá tão crítica, a Red Bull tá tão um pouco perdida nessa situação, que ela tá usando até mesmo especificações antigas do carro para tentar entender o porquê que o carro estava bom no início da temporada e porquê que tá ruim agora. Por exemplo, no GP da Holanda, Max Verstappen usou um assoalho do início da temporada, isso para tentar entender se o equilíbrio do carro melhorava nessas condições. Então, resumindo a ópera, o que está acontecendo com a Red Bull? Problema de equilíbrio no carro. De acordo com The Race agora, eu assisti aquele vídeo, eles estão com problema de conexão, ou pelo menos de sincronia, entre a asa dianteira e a asa traseira, e isso está gerando todo o problema. Para piorar, a Red Bull não tem lá muito tempo para resolver isso, ela tem que resolver logo, e esse é um dos problemas, você não consegue resolver um problema desse rapidamente. A gente viu como aconteceu no caso da Mercedes nos anos anteriores, a gente viu como as equipes lutaram contra isso, e a Red Bull pela primeira vez nesse regulamento está tendo esse problema. Então é uma questão extremamente complexa. E claro, eu não posso deixar de falar do freio assimétrico, que foi banido durante a temporada, e muita gente atrela isso à queda de desempenho da Red Bull a partir do GP de Miami. Por enquanto, nada foi provado contra a equipe dos touros, mas eu tenho que citar aqui porque faz parte da teoria da conspiração de vocês aí. Eles vão ter que se virar com isso. Enquanto isso, as equipes vão se aproximando. Então é uma briga pelo tempo para equilibrar esse carro e fazer com que ele fique mais perfeito, mais ok possível para os pilotos
se virarem nas corridas ou pelo menos virarem uma curva, que tá difícil até para isso. E esse é o motivo da queda da Red Bull. Ela tem problemas de equilíbrio do carro, não tá conseguindo resolver, vai ter que virar o carro de cabeça para baixo, tá usando peça antiga para ver se consegue entender o que tá acontecendo. E enfim, experimentos atrás de experimentos e a McLaren vai encostando. Esse é o vídeo de hoje. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso tudo. Se gostou desse vídeo, me segue. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do Canal F. Explico depois. Tchau, tchau.